31 diz assim, ó: Então Jesus lhes disse: Todos vós essa noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todos os discípulos, inclusive Pedro, acreditavam no poder de Deus. Deus o havia curado muitas pessoas. Deus o havia mostrado um poder magnífico, que ele estava com o Pai, e Pedro não duvidava disso. E os discípulos não duvidavam disso. Mas Pedro acreditava, e ele tira a arma, corta, acreditando, se por acaso algo maior acontecesse, Jesus não permitiria, nem o Pai, nem Deus, nem os anjos, que ele fosse preso. Alguma coisa fora do comum, anormal aconteceria. E era isso que todos esperavam. E era por esse motivo que Judas traz Jesus, acreditando que isso aconteceria. Mas quando Jesus é cuspido, quando ele apanha, quando ele começa a sofrer, todos os discípulos, ao olhar para aquilo, não conseguem entender e enxergar se aquele era o Deus de quem eles acreditavam mais. Por isso que Jesus fala exatamente em Mateus que as ovelhas se separam. E foi exatamente o que acontece. Pedro, amedrontado, começa a seguir Jesus de longe, à distância. E ele faz o quê? Chega no sinédrio, onde Jesus estava. E ele fica de longe, senta numa roda. E ali começa uma grande discussão. E eu queria ler com vocês. Vai lá, falei para vocês que a gente ia ler bastante. Lucas 22, 5. Lucas, capítulo 22, verso 55. Lucas 22, 55. Amém? E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-se, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também dele. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirma, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E aqui só Lucas retrata por essa versão que eu vou falar agora. Você vai ler qualquer outro evangelho, não tem essa versão, porque só Lucas enxerga, ou na pesquisa que ele faz, alguém disse isso para ele, ele traz para esse contexto. E ele diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, que me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Só Lucas aborda o assunto que quando Pedro nega, o galo canta, o olho de Jesus se cruza com o olho de Pedro. E Pedro entende o que havia acabado de acontecer. Aquelas pessoas reconhecem Pedro por quê? Quando ele se assenta ao meio, por que Pedro é reconhecido? Porque Pedro é o tipo crente. Pedro é aquele que carrega a Bíblia debaixo do braço, anda de gravata azul, de terno azul e uma camiseta branca. E ele se mostra crente em todos os lugares que ele vai. E quando ele está num lugar, as pessoas olham para ele e falam: Você é crente, você parece com ele, porque ele já estava influenciado por Jesus. E era exatamente o que havia acontecido com Pedro. Mesmo parecendo ser crente, não necessariamente Pedro o era.
E mais interessante que, pela visão de Marcos, no capítulo 14, verso 71, diz assim: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Praguejar e jurar. O relato bíblico não diz se ele estava praguejando contra Jesus, falando, tentando ser uma forma de ele falar assim: não conhece esse homem tal, tal e tal, para que todos acreditassem que ele não era daqueles, ou se ele estava praguejando contra as pessoas que estavam falando contra ele. O texto não é claro. Marcos só diz que Pedro praguejava e conjurava. Olha aonde Pedro estava chegando. Pedro, ao acontecer isso e cruzar os olhos com Jesus, o que acontece com ele? Ele se arrependeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se eu dizer para você que Pedro sentiu naquele momento remorso? Quando nós pecamos contra Deus, a primeira parte do pecado que a gente sente é o remorso. Eu fui longe demais, eu errei, mas aquele poder que estrangula o nosso ser, o nosso coração, eu poderia dizer a palavra remorso, que pode virar arrependimento, mas pode não virar arrependimento. Pedro teve um remorso, talvez dentro daquele contexto, um dos maiores. Parecido com aquele que aconteceu com quem? Judas. Só que Judas tomou qual decisão? Fez o quê? Ele se mata. E Pedro se desespera. Em Lucas 21, 22, 31, como a gente já leu, eu só vou repetir. Disse Jesus o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé, ele tem fé ou não tem? Sim ou não? Tem fé. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, ele diz que Pedro tinha fé, mas não estava convertido até então. Ele diz: confirma teus irmãos, fale com eles, pregue para eles. Quando tudo isso acontecer, eu estou te dizendo agora, quando isso acontecer lá, você vai saber, e quando você saber, confirme tudo isso para os seus irmãos e o converta com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu sangue. Pedro não entendia nada disso, mas acreditou que isso poderia ser capaz. É exatamente desse contexto, em todo esse cenário, em todo esse acontecimento, que a gente volta para o texto que fala sobre Jesus, quando Jesus pergunta para ele. Aconteceu tudo isso, Jesus ressuscita, tem um alimento, e é exatamente dentro desse contexto que ele olha para Jesus. Então, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Lembra o que a gente falou lá atrás? Pedro, tu me ama mais do que estes? O que ele está dizendo? E aí, Pedro, você não era o cara? Você não era o que falava que amava sobre todos? E agora? Tu me ama mais do que esses? Ou é tudo igual? Entendi. Você começa a fazer sentido a pergunta para Pedro, quando Jesus fala: Pedro, tu me ama mais do que estes? Você começa a entender o propósito de Jesus nas perguntas. Mas você acha que Jesus perguntou isso porque ele queria dizer, como nós falamos? Uma vez, hipoteticamente, eu disse para o Cosmo, esse o caminho que você está tomando não é isso, vai para lá. E o Cosmo, ele decidiu ir ao contrário, e ele quebrou a cara.
nós, como seres humanos, o que diríamos? Cosmo, vem cá. Lembra que eu te falei? Olha lá, eu estava certo. Você está errado. Você acha que Jesus estava tentando dizer exatamente isso para Pedro? Mostrar, eu falei para você, Pedro, eu queria dizer para você que eu estava certo e você estava errado. Você acha que é isso que Jesus faz conosco? Jesus tinha um propósito de passar por esse caminho com Pedro, porque ele sabia que Pedro tinha baixado o nível para com ele. E ele queria elevar o nível de Pedro novamente e precisava passar por algumas coisas. Pedro precisava passar por algumas dificuldades, por alguns anseios, por alguns problemas que foram causados por ele, inclusive. Mas era preciso ele passar. E Jesus fala para ele nesse aspecto, para ele entender o que estava acontecendo, para ele se arrepender. Será que você não está passando por um problema? Todos nós estamos passando por problemas, por dificuldades. Cada um tem as suas lutas, as suas dores, os seus propósitos. Mas a diferença entre aquilo que Pedro fez e aquilo que você pode fazer é responder para Cristo: Jesus, eu estou aqui, eu acredito no teu propósito e eu te amo. É exatamente isso que Jesus estava pedindo para Cristo, para Pedro. E aqui dentro dessa mensagem tem uma grande sacada que a gente não consegue enxergar quando a gente lê simplesmente o texto. Quando a gente traduz a palavra do grego para o inglês, para o português, alguns termos se perdem e a gente não consegue captar o texto da forma que Jesus havia colocado ali. Vou dar um exemplo que é muito clássico e muito comum e fácil de se entender. A palavra amor, todo mundo já sabe. Quando nós falamos sobre amor no Brasil e queremos falar de amor de um homem para a mulher, qual a palavra que a gente usa? Amor. Se nós queremos falar desse mesmo sentimento para com o irmão, qual a palavra que a gente usa? Amor. Quando você quer falar desse mesmo sentimento para com o seu animal de estimação, qual a palavra que nós usamos? Amor. Mas quando essa palavra é trazida do grego, ela tem alguns aspectos diferentes, porque o texto usa palavras diferentes para falar a mesma coisa quando trazida para o português. Vou dar um exemplo. O amor em grego tem uma que se chama ágape, e ágape quer dizer o amor para com Deus, o amor supremo, o amor de entrega, o amor que supera todas as coisas, o amor na qual você se dedica de tal modo que daria a sua vida. Amor filéu, pai, é o amor que fala exatamente sobre amigos. Irmãos, eu sou seu amigo, sou seu irmão, eu te amo. Amor eros, é o amor que um homem diz para uma mulher. É o amor com conotação de paixão. Não tem só cunho sexual, mas o amor de paixão. Quando um homem apaixonado por uma mulher diz eu te amo, ele está dizendo em grego a palavra eros. Existem algumas maneiras de se falar isso, e quando você olha para o texto, a primeira pergunta de Jesus foi: Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro, tu me amas e tem um alto sacrifício para comigo? A tua dedicação e amor para comigo é a ponto de te levar à morte? É isso, Pedro, que você sente por mim? Tu me amas dessa forma? Pedro responde: tu sabes que eu te amo, filéu. Tu sabes que eu te amo, amor de irmão. Tu sabes disso. Porque Pedro estava passando exatamente por aquilo que tinha, o remorso que tinha submetido todo ele a chegar naquela circunstância. Imagina que a minha esposa chega para mim e fala: Beto, eu te amo.
e eu digo para ela assim: eu gosto de você. Você acha que dura o casamento, sim ou não? Mas eu tenho uma estratégia muito boa para isso. Toda vez que ela fala: Beto, eu te amo, você me ama, eu digo: o que eu te falei no casamento mesmo? Ela fala que me ama, então quando eu mudar de ideia eu te aviso. E aí ela dá risada, mas é verdade. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas, ágape, acima de todas as coisas? Tu me amas como eu fosse o único? O que Pedro responde? Eu te amo, Filéu. Eu te amo, Jesus, como amigo, como irmão. Mas eu ainda não morreria por ti. Há uma autoavaliação de Pedro nesse momento. Olha o que diz, uma coisa diferente. Na terceira pergunta, quando Jesus usa a mesma palavra amor no contexto em português. Ele diz assim: Pedro, tu me amas, Filéu? Ele sai da palavra ágape, vai para a palavra Filéu e pergunta: Pedro, tu me amas, Filéu? É isso que você tem para me dar? É esse amor? É exatamente isso. Ele baixa o nível de amor esperado na expectativa que ele tinha para com Pedro, ou que ele fizesse que Pedro enxergasse. Ele fala: Pedro, é isso que você me ama? E Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo, Filéu. Eu não tenho condição nenhuma hoje de falar que eu te amo, ágape, porque eu não tenho condições disso acontecer. O Senhor lá atrás me falou que eu iria cair, e eu caí. Lá eu tinha a certeza que o meu amor por você era ágape, mas hoje eu olho e sei que o meu amor por você é Filéu. Eu não tenho condições de morrer por você. A nossa vida, ela é cheia de entraves, cheia de dificuldades, de anseios, de problemas. Nós falamos que Pedro tinha um bom tempo de carreira cristã e ainda assim ele percebeu que o amor dele era Filéu. Quando eu chamo você para fazer uma avaliação e falei que esse texto, esse acontecimento falava de autoavaliação, eu gostaria que você nesse momento fizesse uma autoavaliação da tua vida e respondesse a Jesus quando Jesus te perguntasse: tu me amas? Quando Jesus olhar para o Beto e perguntar para o Beto: Beto, tu me amas, ágape? A resposta que eu vou dar para Jesus, infelizmente, é: eu te amo, Filéu. Por todos os acontecimentos, por tudo, o meu amor por você ainda é Filéu. A pergunta é: qual é o teu amor? Se Jesus chegasse para você e falasse: Geraldo, tu me ama, ágape, qual seria a tua resposta? Cris, você canta lindamente, mas se Jesus olhasse para você no fundo do seu coração, na tua particularidade, não precisa responder, por favor, e ele te perguntasse: Cris, você me ama, ágape, qual seria a tua resposta? Qual seria a tua resposta frente a essa pergunta? Nós estamos sentados numa igreja em 4 paredes. E quando nós olhamos para ela, talvez o amor da maioria de nós seria qual amor? Para com Deus, amor? Filéu.
quando nós estamos falando de ser, de alcançar pessoas, de pregar o Evangelho, quando Deus te chama para ser, você só pode ser quando acontece algo em você, e esse algo é o amor ágape para com Deus. Não dá para você fazer nada se você não ser primeiro. A transformação nós esperamos que sempre aconteça nos outros. Nós sempre projetamos que quando eu olho para Beth, eu quero melhorar, ela precisa ser mais parecida comigo. Quando você olha para alguém, você olha e fala assim, essa pessoa precisa ser mais eu. Mas a mudança, ela tem que começar primeiramente de dentro para fora. O respeito, o amor, as palavras, todas essas coisas refletem o que você tem dentro. Pessoas na igreja são desrespeitadas, maltratadas. Pessoas lá fora, pelo Beto, por mim. Sabe por quê? Porque eu ainda, 40 anos de igreja, ainda não tive o amor ágape. E você, teve esse amor? Olha o texto, Atos 5, abre aí a tua Bíblia, Atos 5, a gente já está fechando. Capítulo 5, Atos, capítulo 5. A partir do verso 13. Todos acharam? Todos acharam? Vamos ler. 5, do 13 ao 16. Mas, do restante, ninguém ousava ajudar-se a eles, porém o povo lhes tributava. Deixa eu ver se eu escolhi errado aqui. 5, 13 a 16, eu acho que eu marquei errado. Depois eu passo o verso, não sei editar, mas está escrito aqui. Diz assim, esse verso, que depois eu passo qual é. Mas, do restante, ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhe tributava grande admiração. Está certo o texto? Tá. É isso? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos o quê? Ao menos o quê? A sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram? Pedro estava convertido, sim ou não? Quando Pedro entendeu, e ele trabalhou para que o amor dele voltasse ao amor ágape, ou chegasse no amor ágape, as coisas se transformam dentro do coração. Você sente literalmente que as coisas mudaram, porque a coisa mais importante da sua vida deixa de ser qualquer coisa supérflua, passa a ser unicamente a quem? A quem? A Cristo e aquilo que Ele coloca para nós. Bastava ser a sombra de Pedro para que as coisas acontecessem. É porque vinha de Pedro? Vinha de Pedro? Vinha de quem? De Deus. De Deus.
como as pessoas te enxergam. Como as pessoas olham para você e enxergam que você é Jesus para elas? Pelo seu sorriso, pelo teu abraço, pelas tuas palavras. Ser igreja é muito mais do que 4 paredes. Ser igreja é uma transformação que começa de dentro para fora. Pedro foi transformado. Para você ter uma ideia, isso não traz um texto bíblico, mas alguns historiadores trabalham esse contexto. Na época, o movimento de crucificação era muito comum. Pedro, segundo os historiadores, também foi crucificado. Só que no momento que ele ia ser crucificado, o que ele diz? Não sou digno para ser crucificado como o meu mestre foi. Crucifica-me de cabeça para baixo. Quando Deus, Jesus, falava lá atrás com Pedro, rogando para que ele não desfalecesse, tentando mostrar para Pedro quais seriam os passos que ele ia ter para chegar onde ele chegou, Pedro nem entendia, não tinha visão sobre aquilo. Mas quando ele chega lá na frente, ele decidiu morrer de cabeça para baixo, por causa de Cristo. Talvez o teu problema, a tua dificuldade e a tua dor, você não entende neste momento. Você não entende agora e pergunta para Jesus, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que estou passando por isso por tantos anos? Por que alguém da minha família passa por isso por tantos anos? Dentro do propósito de Cristo, a única coisa que interessa a Ele é a salvação. Não importa, irmãos, não importa o que você faça, nada, não importa o que você faça, nada vai fazer você ter a graça, ter a salvação. Mas não importa, nada que você faça de pior vai fazer você perder a mesma salvação. A graça, ela serve para os dois lados. Não importa o que você faça de bom, você nunca vai merecer a graça. Não importa o que você faça de ruim, você nunca vai perder a graça. A decisão só é o próximo passo. Quando você decide e sabe que a salvação é um ponto importante de aceitação, o que você faz com ela? Se arrepende? Muda o teu caminho? Jesus está chamando você nesta manhã, olhando para você e fazendo a seguinte pergunta: igreja, tu me amas, ágape? Igreja, tu me amas, ágape? Qual é a tua resposta? Nós ouviremos uma mensagem musical que exatamente faz essa pergunta para você. Se Jesus voltasse hoje, voltasse agora, e quando ele chegasse aqui e pegasse na sua mão, filho, eu vou te fazer uma única pergunta, me responda com sinceridade, e eu vou bater nessa tecla. Qual seria a tua